Maurício estava imerso em seus pensamentos enquanto revisava os documentos sobre a mesa. O ambiente ao redor dele parecia um cenário de tensão palpável, uma tensão que não vinha apenas do peso da reunião que se aproximava, mas também da sombra constante de sua mãe, Renata. Cada dia, Renata demonstrava seu desejo de que Maurício se tornasse o que ela sempre imaginara, uma estrela brilhante no mundo corporativo, alguém cuja carreira refletisse seus próprios sonhos e ambições. Renata, com seu olhar de determinação inabalável, havia planejado meticulosamente cada passo de Maurício, desde os primeiros anos da sua infância até o momento presente. A Futuro Verde não era apenas uma oportunidade de trabalho para Maurício, era o palco onde as aspirações de sua mãe estavam prestes a se concretizar. Ele sabia que a reunião de hoje era a mais importante de sua carreira até agora. Se tudo não saísse perfeito, as consequências seriam severas. A pressão que sentia era como um peso invisível, uma força constante que o pressionava para se encaixar nas expectativas grandiosas de Renata. Ele olhou para o espelho e viu a si mesmo refletido, não como quem realmente era, mas como o ideal que sua mãe havia moldado. As palavras e o discurso que ele havia ensaiado estavam tão impregnados das ideias de Renata quanto de suas próprias esperanças. O que se passava na mente de Maurício era uma mistura de ansiedade e desejo de ser aceito, não apenas pela Futuro Verde, mas também pela figura dominante em sua vida. O sentimento de estar sempre sob os holofotes de sua mãe fazia com que cada decisão, cada gesto, parecesse um teste de seu valor. Ele se perguntava se, ao final do dia, seria capaz de se mostrar como o profissional que Renata idealizava, ou se sua verdadeira essência acabaria se perdendo na pressão e nas expectativas que a cercavam. Maurício sentou-se na beirada da cama, os ombros curvados sob o peso invisível das expectativas que sua mãe, Renata, havia imposto. O quarto estava em silêncio, mas na mente de Maurício, a conversa que ele havia tido com Renata ainda ecoava como um grito ensurdecedor. Cada palavra dela parecia ressoar com um tom de desaprovação, cada sugestão um lembrete de que sua própria voz não era suficiente. A tensão entre mãe e filho não era apenas um produto de momentos esporádicos de desentendimento, era uma constante, uma força sutil e penetrante que moldava cada aspecto de suas vidas. Renata, com sua visão inflexível e suas expectativas rígidas, parecia acreditar que sabia exatamente o que era melhor para Maurício. Desde sua infância, ela havia delineado um caminho claro e bem definido, um caminho que, para ela, era a única rota viável para o sucesso. Maurício, no entanto, se via dividido entre seguir o caminho traçado por sua mãe e encontrar seu próprio rumo. Cada passo que ele dava, cada decisão que tomava, parecia estar sob o microscópio de suas expectativas. A pressão para corresponder a um ideal que não era inteiramente seu fazia com que ele se sentisse constantemente inseguro. A voz interna que tentava se afirmar era abafada pela necessidade de atender às expectativas de Renata, e isso fazia questionar se algum dia ele conseguiria alinhar seus próprios sonhos com o que era exigido dele. No fundo, Maurício ansiava por uma conexão genuína, onde pudesse se sentir aceito por quem realmente era, não pelo que sua mãe esperava que ele fosse. Mas a cada vez que ele tentava se desviar do caminho traçado por Renata, o medo de desapontá-la e de falhar na visão que ela tinha para ele retornava, reforçando um ciclo interminável de insegurança e conflito interno. A Futuro Verde não era apenas uma empresa, era um farol de esperança e inovação em um mundo que lutava para se reerguer de décadas de exploração e desperdício. Quando você olhava para a sede da empresa, não via apenas um edifício moderno e imponente, via o símbolo de um futuro mais verde e promissor. Era aqui que a responsabilidade social se encontrava com a sustentabilidade, onde cada projeto e iniciativa carregava a promessa de um impacto duradouro. Os corredores da Futuro Verde estavam repletos de energia, não apenas elétrica, mas de uma visão compartilhada. A empresa se dedicava a mais do que apenas desenvolver tecnologias ecológicas, ela acreditava em transformar o mundo desde suas fundações. Entre seus programas mais notáveis estavam Escolas Verdes, uma iniciativa que envolvia crianças de todas as idades em práticas de energia renovável e sustentabilidade. Em vez de apenas ensinar, a Futuro Verde se empenhava em inspirar a próxima geração a pensar de maneira diferente, a ver o mundo através da lente da responsabilidade e da preservação. E então havia as hortas comunitárias, um projeto que ia além dos limites corporativos. Em vez de manter as inovações apenas para si,
A empresa espalhava sementes de mudança por meio de hortas que apoiavam a agricultura local e a segurança alimentar. Essas hortas não eram apenas campos de cultivo, eram espaços de comunidade, de conexão e de nutrição, tanto para o corpo quanto para a alma. Elas representavam um compromisso com o bem-estar coletivo, proporcionando alimentos frescos e sustentáveis para comunidades que poderiam ter sido esquecidas. Cada relatório anual publicado pela Futuro Verde não era apenas um documento, era uma história de progresso e transparência, detalhando as práticas sustentáveis da empresa com um orgulho visível. Em um mundo onde muitos falavam de mudanças, a Futuro Verde mostrava, dia após dia, o que significava realmente ser um agente de transformação. Com suas ações, não estavam apenas construindo um futuro mais verde, estavam criando um legado de impacto positivo e responsabilidade. Maurício entrou no pequeno restaurante local, buscando um refúgio da pressão que parecia o seguir a cada passo. O ambiente era acolhedor, com luzes suaves e o aroma de comida caseira preenchendo o ar. Quando se acomodou em uma mesa no canto, foi atendido por Mariana, uma garçonete com um sorriso genuíno e um olhar que parecia captar mais do que o habitual. Mariana trouxe o menu com uma leveza que contrastava com o peso que Maurício carregava. A conversa inicial foi cortês, mas algo no jeito dela fez com que Maurício se sentisse à vontade de uma maneira inesperada. Entre os pedidos e as perguntas sobre o prato do dia, uma conexão não planejada começou a se formar. A troca de palavras se aprofundou rapidamente, com Mariana ouvindo atentamente enquanto Maurício desabafava sobre a pressão de sua mãe e a insegurança que sentia em relação à sua carreira na Futuro Verde. O que começou como uma conversa trivial logo se transformou em uma troca sincera de vulnerabilidades. Mariana compartilhou suas próprias lutas, a dificuldade de equilibrar seu trabalho com sonhos pessoais e as frustrações de viver à sombra de expectativas que não eram suas. As palavras dela eram carregadas de uma honestidade crua, e Maurício encontrou alívio ao perceber que, apesar das diferenças de suas vidas, havia uma compreensão mútua nas dores e desafios que enfrentavam. As conversas se tornaram um ritual para Maurício, um momento sagrado de pausa e reflexão. Cada encontro com Mariana era um lembrete de que não estava sozinho em sua jornada, que outras pessoas também carregavam suas próprias batalhas e que, de alguma forma, eles poderiam encontrar consolo e força uns nos outros. A conexão que havia se formado era mais do que uma simples amizade, era uma ancoragem em meio à tempestade de suas vidas, oferecendo um espaço para que ambos pudessem ser autênticos e vulneráveis sem um medo constante de julgamento. Os dias passaram, e Maurício começou a contar os momentos que passava com Mariana como um dos poucos alívios em sua vida marcada por pressões e expectativas. O restaurante onde eles se encontravam regularmente se transformará em um refúgio, não apenas pelo café quente e a comida simples, mas pelo espaço seguro que Mariana criava com sua presença. Cada conversa que tinham era como uma pequena válvula de escape para Maurício. Ele compartilhava seus medos mais profundos e inseguranças sobre a reunião na Futuro Verde, a constante sensação de que estava vivendo à sombra das expectativas de sua mãe. Mariana, com sua capacidade inata de ouvir sem julgar, se tornava uma âncora em meio ao mar revolto de sua vida. Ela ouvia atentamente, suas respostas carregadas de empatia e sabedoria que parecia ter sido forjada em suas próprias batalhas pessoais. Em seus encontros, Mariana oferecia mais do que conselhos, ela oferecia uma perspectiva clara e honesta, algo que Maurício raramente encontrava fora daquele pequeno espaço. Suas palavras eram uma mistura de realismo e encorajamento, como se ela tivesse uma maneira única de enxergar através da névoa das expectativas e do medo. Ela o ajudava a ver que sua luta não era um fracasso, mas uma parte do caminho para encontrar sua verdadeira voz. Os encontros com Mariana tornaram-se um farol de esperança em meio à tempestade emocional que Maurício enfrentava. Sua amizade era um lembrete constante de que, mesmo em tempos de crise pessoal, havia alguém que acreditava em sua capacidade de superar as dificuldades. Mariana não apenas compartilhava seus próprios desafios e vitórias, mas também inspirava Maurício a reconsiderar suas próprias escolhas e a reavaliar o que realmente importava para ele. Em um mundo cheio de pressão e expectativas externas, a amizade deles era um espaço onde ele podia ser verdadeiramente ouvido e compreendido. A relação entre Maurício e Mariana florescia em um ambiente de genuína conexão e apoio, mas essa felicidade estava longe de ser compartilhada por todos ao seu redor. Renata, a mãe de Maurício,
manteve seu olhar crítico e sua desaprovação sempre à espreita. Ela havia visto Mariana como uma distração indesejada, uma pessoa que não se alinhava com a imagem de sucesso que ela tinha para seu filho. Em um evento de gala organizado por Renata para promover a Futuro Verde, Mariana foi convidada, mas não como uma convidada de destaque. O contraste entre o vestido simples de Mariana e o ambiente opulento do evento a fez se sentir deslocada. As conversas ao redor eram um eco de sussurros e olhares discretos, enquanto a aparência de Mariana, diferente da elegância requintada dos outros convidados, não passava despercebida. Renata, com sua presença imponente, estava visivelmente incomodada pela escolha de Maurício. O que deveria ter sido uma celebração da empresa e seus valores se transformou em um campo de batalha emocional para Mariana. A barreira de classe social parecia uma parede intransponível, criando uma distância que Mariana sentia em cada interação. Os olhares e comentários dissimulados não deixavam dúvidas de que ela não era bem-vinda naquele mundo de requinte e status que Renata tanto valorizava. Maurício, embora estivesse ao lado de Mariana, sentia-se dividido. Por um lado, havia o desejo de defender a mulher que lhe trazia conforto e compreensão. Por outro, a pressão e a desaprovação de sua mãe criavam um conflito interno profundo. A desaprovação de Renata não era apenas uma rejeição pessoal, mas um reflexo das barreiras de classe social que pareciam intransponíveis, exacerbando ainda mais o sentimento de exclusão e desamparo de Mariana. A situação criava uma tensão palpável, um lembrete constante das complexidades e desafios que o amor e a amizade enfrentavam contra as rígidas expectativas sociais e familiares. A noite estava repleta de glamour e sofisticação, a decoração do evento refletia uma opulência que parecia inalcançável para a maioria. Entre os convidados sofisticados e os trajes de gala, Mariana se destacava, mas não da maneira que esperava. O vestido simples que escolheu para a ocasião parecia uma sombra discreta em meio à ostentação dos outros trajes. Ela havia optado por algo modesto, acreditando que sua presença seria bem recebida, mas mal sabia ela que essa decisão a colocaria no centro de uma humilhação pública. Enquanto Mariana circulava pelo salão, tentando se misturar e se manter discreta, murmúrios começaram a se formar ao seu redor. O vestido que ela usava, longe da extravagância esperada, rapidamente foi confundido com um uniforme de empregada. O desconforto começou com olhares curiosos, e em pouco tempo, as conversas ao seu redor se tornaram visivelmente desdenhosas. Ela sentia os olhos críticos dos convidados, cada um contribuindo para a sensação de desconexão e constrangimento. A situação piorou quando alguns convidados, assumindo erradamente que ela era uma funcionária do evento, começaram a fazer pedidos e dar instruções a ela. As palavras que Mariana ouviu foram carregadas de um tom condescendente, como se ela não fosse digna de estar ali em igualdade de condições com os outros. Cada ordem e cada comentário desdenhoso eram como facadas em sua dignidade, e o ambiente de prestígio rapidamente se transformou em um campo de batalha emocional. Maurício, observando a cena de longe, sentia-se impotente e devastado. Ele sabia que a discriminação de classe estava em jogo e que Mariana estava sendo injustamente tratada. A vergonha e a dor de Mariana eram palpáveis, e ele podia ver o impacto que isso estava tendo nela, não apenas em sua confiança, mas também em seu espírito. A noite que deveria ter sido uma celebração da Futuro Verde se tornou um lembrete cruel das barreiras sociais e do impacto devastador da humilhação pública. A noite estava carregada de uma tensão palpável, com o evento de gala em plena ebulição, quando Mariana se afastou do grupo de convidados e se dirigiu para uma área mais reservada. Maurício a seguiu, sentindo a necessidade urgente de apoiá-la e confortá-la após a humilhação pública. O ambiente parecia sufocante, com a opulência do salão contrastando brutalmente com o desconforto que ambos sentiam. Foi então que, de maneira inesperada, um anúncio oficial ecoou pelo salão. O CEO da Futuro Verde subiu ao palco, o brilho dos holofotes iluminando seu rosto enquanto ele preparava o público para uma grande revelação. A multidão ficou em silêncio, esperando pela notícia. Os murmúrios que tinham sido uma constante até então se transformaram em uma curiosidade coletiva. É com grande entusiasmo que anunciamos nossa nova CEO, disse o CEO, sua voz carregada de orgulho e emoção. Gostaria de apresentar a todos Mariana Alves. Os olhos de Maurício se arregalaram, a surpresa estampada em seu rosto. Mariana, que até então havia sido alvo de desdém e preconceito,
agora estava sendo apresentada como a nova líder da Futuro Verde. O vestido simples que ela usava, que antes parecia um símbolo de sua suposta baixa posição, agora era um contraste dramático com a grandeza da revelação. À medida que Mariana se dirigia ao palco, os olhares mudaram de desprezo para espanto. A revelação de sua verdadeira identidade desmentia qualquer julgamento que a envolvesse. Mariana não era apenas uma garçonete ou uma intrusa, ela era herdeira de um legado de liderança e inovação, com uma conexão profunda e secreta com a Futuro Verde através de seu avô. Ele havia fundado a empresa, e Mariana foi cuidadosamente preparada para assumir sua posição, protegida das pressões externas para que seu mérito fosse reconhecido por si só. O choque foi visível em todos os rostos presentes. As mesmas pessoas que haviam feito piadas e olhares desdenhosos agora estavam atônitas, enquanto Mariana assumia seu papel com uma confiança serena. Maurício, agora compreendendo a magnitude da verdadeira identidade de Mariana, viu a mulher que conheceu sob uma nova luz, refletida em um misto de admiração e surpresa. O evento de gala, que havia começado como um cenário de humilhação, se transformava em um palco para uma revelação monumental que mudaria para sempre a percepção de todos sobre Mariana e seu lugar na Futuro Verde. Maurício ficou paralisado enquanto observava Mariana no palco, sua mente em um turbilhão de confusão e incredulidade. A revelação de que ela era a nova CEO da Futuro Verde mudou abruptamente a maneira como ele via a mulher que havia sido seu refúgio em meio à tempestade de sua vida. O glamour e a opulência do evento agora pareciam um pano de fundo insignificante para a verdade que estava se desenrolando diante de seus olhos. Enquanto Mariana recebia os aplausos e cumprimentos, Maurício não podia deixar de lembrar das conversas íntimas que eles tinham compartilhado, das noites em que ela desabafou sobre suas próprias lutas e desafios. A imagem que ele havia construído dela, uma garçonete com sonhos e frustrações, colidiu com a realidade de sua riqueza e influência. O vestido simples que ela usava, agora marcado como um símbolo de sua resistência e autenticidade, parecia uma peça de um enigma muito maior. Maurício se viu absorvido em uma reflexão sobre o quanto ele havia sido enganado pelas aparências. Ele percebeu que Mariana não apenas tinha um papel significativo na Futuro Verde, mas também carregava um legado de valor e visão que sua família havia cuidadosamente guardado. O avô de Mariana, um dos fundadores da empresa, tinha mantido sua verdadeira identidade em segredo para garantir que seu mérito fosse avaliado por seus próprios esforços e habilidades, não pela herança de seu nome. A revelação não só desmascarou a riqueza e a influência de Mariana, mas também forçou Maurício a confrontar suas próprias suposições e julgamentos. O contraste entre a mulher que ele conhecia e a líder poderosa que ela realmente era o deixou abalado. A visão de Mariana, agora iluminada pela verdade de sua posição e impacto, desafiava todas as suas concepções anteriores sobre ela e sobre a forma como ele mesmo lidava com suas próprias inseguranças e desafios. A transformação na percepção de Maurício era palpável, um misto de admiração e auto-questionamento. Ele agora via Mariana não apenas como um apoio emocional, mas como uma força influente e respeitada no mundo corporativo, cuja verdadeira identidade e contribuição eram muito mais grandiosas do que ele poderia ter imaginado. Maurício sentou-se sozinho em um canto escuro do salão, sua mente em um frenético turbilhão de pensamentos e emoções. A revelação sobre a verdadeira identidade de Mariana havia deixado uma marca indelével em sua psique. O choque que sentia era tão intenso quanto a confusão que lhe tomava conta. A mulher que ele conheceu como uma garçonete, alguém com quem ele havia compartilhado vulnerabilidades e sonhos, agora se revelava como a poderosa CEO da Futuro Verde. A transformação abrupta e inesperada era um golpe direto na percepção que ele tinha dela, e, por extensão, de si mesmo. Os ecos dos aplausos e das congratulações ao redor se misturavam com o caos interno de Maurício. Ele olhava para Mariana no palco, admirando sua graça e dignidade enquanto a verdade de sua posição se desdobrava. Cada palavra que ela proferia parecia reforçar a discrepância entre a figura pública de sucesso e a imagem pessoal que ele havia construído. A realidade de sua influência e riqueza contrastava profundamente com a simplicidade que ela havia mostrado a ele. O que Maurício sentia não era apenas um choque pela discrepância entre a aparência e a realidade, mas uma introspecção dolorosa sobre suas próprias escolhas e expectativas. Ele se viu refletindo sobre como suas decisões haviam sido moldadas pelas pressões externas e pelas expectativas de sua mãe.
Em um instante, as dúvidas que ele tinha sobre sua própria carreira e o caminho que estava trilhando se tornaram ainda mais intensas. A revelação de Mariana expôs uma crua verdade sobre como ele havia permitido que as expectativas alheias dirigissem sua vida, e agora ele se questionava se havia sido autêntico em suas escolhas ou apenas uma marionete nas mãos dos outros. Maurício tentava compreender o impacto da revelação em sua vida e nas suas próprias inseguranças. A presença de Mariana, antes uma fonte de apoio emocional, agora se destacava como um reflexo da profundidade de sua própria luta interna. A confusão e o choque de ter sido confrontado com uma verdade tão grandiosa e inesperada eram intensos, e Maurício se via em um momento de profunda reflexão, lutando para entender o que realmente significava para ele a verdadeira identidade de Mariana e o que isso revelava sobre sua própria jornada. O ambiente no evento de gala estava carregado de uma tensão palpável, uma mistura de choque e confusão que pairava no ar. Mariana, agora plenamente consciente da dor e do tumulto interno de Maurício, sabia que precisava intervir para restaurar a harmonia que estava sendo ameaçada. Com uma determinação calma, ela começou a se aproximar de Renata e Maurício, com o objetivo de mediar a situação que parecia estar à beira de uma crise irreversível. Renata, ainda em estado de choque com a revelação sobre Mariana, mantinha uma postura rígida e defensiva. O orgulho e a frustração estavam visíveis em seu rosto, e a frustração com seu filho parecia ter alcançado um ponto crítico. Mariana se aproximou de Renata com uma empatia silenciosa, reconhecendo a dor e o desânimo que ela estava enfrentando. Com delicadeza e respeito, começou a falar, apresentando uma nova perspectiva que desafiava a visão estreita de Renata. Eu entendo que tudo isso pode parecer inesperado e até confuso, começou Mariana, sua voz carregada de sinceridade. Mas o que aconteceu aqui hoje não é sobre status ou aparência. É sobre reconhecer o valor real das pessoas e as verdadeiras intenções por trás das ações. Maurício, de pé ao lado, observava com uma mistura de esperança e apreensão. Ele sabia que a intervenção de Mariana era crucial para a reconciliação, mas também estava ciente das barreiras emocionais que precisavam ser superadas. Mariana continuou, direcionando suas palavras tanto a Renata quanto a Maurício, falando sobre a importância de ver além das aparências e de valorizar as verdadeiras intenções e sentimentos das pessoas. A conversa se desenrolou com uma honestidade brutal, onde Mariana expôs suas próprias experiências e desafios, revelando como sua jornada a havia preparado para liderar a Futuro Verde com uma visão inclusiva e empática. Ela fez questão de destacar a importância da compreensão mútua e do perdão, encorajando Renata a refletir sobre o impacto de suas expectativas e sobre a necessidade de apoiar seu filho de maneira mais compassiva. Gradualmente, a rigidez de Renata começou a amolecer, e a hostilidade deu lugar a uma expressão de arrependimento. As palavras de Mariana, carregadas de verdade e compreensão, começaram a construir uma ponte entre mãe e filho. O caminho para a reconciliação estava sendo pavimentado não apenas pela mediação de Mariana, mas também pela disposição de Renata e Maurício em abrir seus corações para uma nova forma de relacionamento. O processo de reconciliação não foi instantâneo, mas a intervenção de Mariana trouxe uma nova luz à situação, oferecendo uma chance real para que Renata e Maurício encontrassem um entendimento mútuo. A jornada para a redenção estava apenas começando, mas Mariana, com sua sabedoria e compaixão, havia iniciado um caminho que prometia curar as feridas e restaurar o vínculo familiar que parecia perdido. A revelação e a intervenção de Mariana tiveram um impacto profundo e inesperado em Renata. O choque da noite, combinado com as palavras de Mariana, fez com que Renata refletisse profundamente sobre suas ações e as expectativas que havia imposto a Maurício. A pressão para manter uma imagem de status e sucesso agora parecia fútil diante da necessidade de reconectar-se com seu filho e encontrar um propósito mais significativo. Renata, conhecida por seu perfil público impecável e pela sua posição de destaque na sociedade, enfrentou uma queda social inevitável. O escândalo e a tensão em torno de seu comportamento haviam abalado sua reputação, e ela se viu confrontada com uma realidade dolorosa: a imagem que ela havia cultivado estava desmoronando. Mas, ao invés de se afundar na autopiedade, Renata encontrou uma nova direção para sua vida. Ela tomou uma decisão corajosa e inesperada: dedicar-se ao trabalho em um orfanato. A ideia de se engajar com crianças vulneráveis e proporcionar a elas um pouco de amor e cuidado foi um passo audacioso em direção à redenção.
Renata sabia que esse caminho não era apenas uma forma de reparar sua imagem, mas uma oportunidade genuína de fazer algo significativo e real para os outros. Nos primeiros dias no orfanato, Renata enfrentou o choque e a frustração de estar longe dos holofotes e da influência a que estava acostumada. A realidade de cuidar de crianças que precisavam de apoio e atenção era desafiadora, mas também profundamente gratificante. Cada sorriso, cada progresso pequeno das crianças, era um reflexo de seu próprio processo de transformação e arrependimento. A dedicação de Renata ao orfanato começou a ter um impacto positivo não apenas nas vidas das crianças, mas também em seu relacionamento com Maurício. Ao ver sua mãe se engajar de forma sincera e altruísta, Maurício começou a perceber a mudança genuína em sua atitude. O caminho para a reconciliação estava longe de ser fácil, mas a nova forma de vida de Renata ofereceu uma base sólida para a reconstrução de seu relacionamento com seu filho. Gradualmente, Renata e Maurício começaram a encontrar novos espaços para se conectar, longe das expectativas e pressões do passado. As visitas ao orfanato, as conversas sinceras e o trabalho conjunto em projetos para as crianças ajudaram a curar as feridas e a restaurar o vínculo entre mãe e filho. Renata, enfrentando a queda social e dedicando-se a uma causa maior, havia iniciado um processo de redenção que não apenas transformou sua própria vida, mas também abriu portas para uma nova forma de relacionamento com Maurício, construída sobre a base da compreensão e do compromisso genuíno. Renata mergulhou em sua nova vida com uma intensidade inesperada. O ambiente do orfanato, com seu caos e sua simplicidade, contrastava drasticamente com o mundo de luxo e prestígio ao qual ela estava acostumada. No entanto, ao invés de se sentir sobrecarregada, ela encontrou um novo propósito em cada tarefa, desde ajudar com as atividades escolares até organizar pequenos eventos para alegrar as crianças. A transformação pessoal de Renata começou a se manifestar de forma notável. Seu compromisso com o orfanato era visível em cada detalhe de seu dia a dia. As horas longas e o trabalho árduo, que antes poderiam ter sido vistas como uma ameaça ao seu status, agora se tornavam momentos de aprendizado e crescimento. Renata começou a entender a profundidade da verdadeira responsabilidade e a importância de contribuir para o bem-estar dos outros. Cada sorriso e cada avanço das crianças ofereciam uma recompensa emocional que era incomparável com as glórias e os prêmios do passado. Essa mudança não passou despercebida por Maurício. Ao observar a dedicação de sua mãe e sua disposição em se engajar de forma genuína com as crianças, ele começou a ver uma nova faceta dela. Renata estava se transformando não apenas em alguém mais compassiva e empática, mas também em alguém que estava realmente se dedicando a fazer a diferença. Essa dedicação começou a reparar as fissuras em seu relacionamento com Maurício, permitindo que eles começassem a reconstruir a confiança e a comunicação. As visitas ao orfanato tornaram-se um ponto de encontro importante para mãe e filho. Eles começaram a trabalhar juntos em projetos para as crianças, compartilhando experiências e descobertas que aproximaram seus corações. Renata e Maurício passaram a ter conversas mais profundas e sinceras, refletindo sobre suas próprias jornadas e o impacto que tinham um sobre o outro. O crescimento pessoal de Renata refletia-se também em sua vida profissional. A experiência no orfanato trouxe uma nova perspectiva sobre o que realmente importava, influenciando suas decisões e ações na Futuro Verde. Sua abordagem mais humanitária e compassiva tornou-se uma força inspiradora dentro da empresa, e seu envolvimento genuíno com a comunidade trouxe um novo brilho ao seu trabalho. A mudança em Renata foi evidente para todos ao seu redor, mas o impacto mais profundo foi na sua relação com Maurício. A transformação pessoal de Renata, marcada pela dedicação sincera ao orfanato e pela compreensão de seu verdadeiro propósito, ajudou a restaurar a conexão entre mãe e filho, mostrando que a verdadeira mudança começa de dentro e se reflete nas relações que cultivamos com os outros. O dia estava claro e promissor quando Mariana assumiu o palco no auditório da Futuro Verde, agora oficialmente como a nova CEO. A atmosfera estava carregada de expectativa e energia renovada. Os funcionários e parceiros da empresa, que haviam testemunhado sua jornada desde o início, observavam com atenção e esperança enquanto Mariana se preparava para compartilhar sua visão para o futuro da empresa. Com uma confiança serena e um brilho de determinação nos olhos, Mariana começou seu discurso.
Seu tom era inspirador e revigorante, refletindo não apenas seu conhecimento profundo sobre a missão da Futuro Verde, mas também sua paixão genuína por transformar o setor de energia sustentável. Hoje, começamos uma nova era na Futuro Verde, declarou Mariana, sua voz ecoando com clareza e propósito. Estamos aqui não apenas para inovar, mas para liderar com responsabilidade e compromisso com o nosso planeta. Sua visão para a empresa era clara. Ela pretendia expandir o impacto da Futuro Verde, não apenas através de novas tecnologias eco-friendly, mas também com um foco renovado em práticas empresariais éticas e inclusivas. Mariana anunciou iniciativas para reforçar o programa Escolas Verdes, expandindo-o para mais comunidades e escolas, e também planejou aumentar a capacidade das hortas comunitárias para promover a agricultura local e a segurança alimentar. O discurso de Mariana estava repleto de promessas e planos que refletiam sua profunda compreensão das necessidades da empresa e da comunidade. Ela falou sobre a importância da transparência e da responsabilidade social, e como a Futuro Verde poderia se tornar um modelo de práticas sustentáveis para outras empresas. A sua abordagem inovadora e seu compromisso com a ética estavam claros em cada detalhe do seu plano. O entusiasmo na sala era palpável. Mariana havia se tornado um símbolo de esperança e mudança, e sua liderança prometia levar a Futuro Verde a novas alturas. A confiança e a empatia que ela demonstrava estavam não apenas renovando a energia da equipe, mas também alinhando a empresa com um futuro mais brilhante e sustentável. A nova era da Futuro Verde estava começando sob a liderança de Mariana, marcada por uma visão que integrava inovação com um compromisso profundo com a responsabilidade ambiental e social. O futuro da empresa estava agora nas mãos de uma líder que entendia que o verdadeiro progresso não vem apenas da tecnologia, mas também de um esforço consciente para fazer a diferença no mundo ao nosso redor. O sol se punha suavemente sobre a cidade, lançando uma luz dourada sobre o pequeno café onde Renata e Maurício se encontravam. Era um local simbólico, um espaço onde conversas profundas e reconciliações poderiam acontecer sem a pressão do mundo exterior. Mariana, com sua habilidade de unir corações e restaurar vínculos, estava presente para mediar este encontro crucial. Renata e Maurício se sentaram frente a frente, suas expressões mistas de apreensão e esperança. A tensão era palpável, mas também havia um desejo genuíno de entender e curar. Mariana, sentada entre eles, trouxe uma serenidade tranquila ao ambiente. Ela sabia que este momento era mais do que uma conversa, era uma oportunidade para curar feridas profundas e reconstruir o que foi perdido. Vamos começar do começo, Mariana sugeriu suavemente. Hoje é sobre ouvir e entender um ao outro, sem as pressões do passado ou as expectativas não ditas. Renata, com a voz carregada de emoção, começou a falar. Ela expressou seu arrependimento pelas escolhas que havia feito e pelo impacto que sua pressão havia causado em Maurício. Suas palavras eram um reflexo da transformação que ela havia passado, marcada por sua dedicação ao orfanato e seu desejo de mudar. Maurício, por sua vez, compartilhou suas próprias lutas e frustrações, revelando o peso das expectativas que carregava e o desejo de encontrar um caminho que refletisse sua verdadeira essência. Enquanto a conversa fluía, a honestidade e a vulnerabilidade começaram a construir uma ponte entre mãe e filho. Renata ouviu com atenção, sem interrupções, e Maurício reconheceu o esforço sincero de sua mãe para entender seu ponto de vista. A compreensão mútua começou a se formar, e a atmosfera ao redor parecia se aliviar da tensão que havia pesado por tanto tempo. Mariana facilitou a comunicação, orientando-os a focar na empatia e na aceitação. Ela lembrou Renata e Maurício da importância de reconhecer o esforço e o crescimento de cada um, destacando como suas jornadas individuais haviam contribuído para a reconciliação. A intervenção de Mariana trouxe à tona uma nova perspectiva, permitindo que Renata e Maurício vissem além das feridas do passado e vissem a oportunidade de construir um futuro mais saudável e harmonioso. O processo não foi instantâneo, mas à medida que as horas passavam, a conexão entre Renata e Maurício se fortalecia. Eles começaram a se entender melhor, a valorizar as mudanças que cada um havia experimentado e a trabalhar juntos para criar um novo espaço para a sua relação. O café, que começara como um cenário de incerteza, transformou-se em um símbolo de cura e renovação. Quando a noite chegou, o ambiente estava imerso em uma sensação de alívio e esperança renovada.
Renata e Maurício haviam dado passos significativos em direção à reconciliação completa, e a mediação de Mariana havia sido crucial para esse processo. A história culminava em uma nota de renovação, não apenas para a relação familiar, mas também para a dinâmica profissional, com a Futuro Verde prosperando sob a liderança de Mariana e a conexão entre mãe e filho agora mais forte e mais genuína do que nunca. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.